Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, apesar da distância física, mas unidos em sentimento, para que juntos possamos refletir sobre as verdades que Jesus trouxe entre nós. Pai querido, rogamos o Teu amparo e de toda a espiritualidade superior, para que sejamos nós instrumentos por meio da palavra, por meio dessa transmissão, a levar bálsamos de consolo e de entendimento a todos aqueles que estão conosco agora. Mestre querido, rogamos o Teu auxílio para que os irmãos maiores possam visitar cada um dos lares que estão conosco, fluidificando as águas, envolvendo em paz e harmonia, refazendo as forças para que todos nós possamos seguir firmes na luta, seguirmos firmes na nossa jornada e consigamos levar a cabo fielmente o nosso planejamento encarnatório. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de trabalho e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Nós estamos trabalhando ainda o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje nós trabalharemos o item 7, Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que contradiz a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se torna insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Esse capítulo, esse item, na verdade, trata de assuntos bem interessantes, e que até hoje nós interpretamos de maneira equivocada. O primeiro deles, que eu tive a noção, é o seguinte: a riqueza, ela não é algo ruim, senão ela não estaria ou ela não seria permitida no mundo, Ela sim é algo bem difícil para o ser humano, mais difícil do que a miséria. Por quê? Com a riqueza, nós não temos, digamos assim, o freio da impossibilidade da miséria, Nós não temos o freio automático da parte material, digamos assim,
das possibilidades, né? E aí temos a necessidade de vigiar integralmente as nossas intenções durante toda a nossa missão ou a nossa encarnação, né? Esse fascínio que o mundo material exerce, na verdade, e as tentações também, na verdade são situações internas nossas ainda não controladas, são situações e instintos nossos não trabalhados, ao qual o poder financeiro, que é um poder muito grande ainda no mundo material, nos possibilita a cair, a pegar caminhos que outras encarnações nós também nos equivocamos. Sendo assim, a riqueza bem entendida e bem empregada gera progresso, uma lei divina. O progresso bem entendido e também bem trabalhado gera evolução, outra lei divina importantíssima e que nós que entendemos sobre o Espiritismo sabemos que todos nós estamos envolvidos nesse processo contínuo de evolução, principalmente a evolução espiritual. Alguns estudos mostram que, principalmente estudos recentes, mostram que a crescente riqueza ou desenvolvimento material do mundo, apesar de gerar concentrações, né, de alguns irmãos, concentrações de riqueza, ela vem proporcionando a saída de milhões de pessoas da miséria, ao contrário de que alguns pensamentos falavam que a retenção ou a aglomeração de riquezas para determinadas pessoas geraria miséria a outra parte do mundo, né? Então são pensamentos às vezes que nós temos equivocados. E também é interessante nós pensarmos que o mundo sim se desenvolve, nós estamos aqui principalmente para nos desenvolvermos espiritualmente, mas uma das grandes missões no mundo de provas e expiações é realmente resolver ou transpor as provas. E uma das provas desse mundo realmente era a escassez de recurso, a escassez de possibilidade, a escassez de tranquilidades materiais, a qual, pelo conhecimento da nossa história, graças a Deus a humanidade vem transpondo isso, né? Seja na sua velocidade. Talvez gostaríamos que isso fosse um pouco mais rápido, um pouco mais humano, um pouco mais compartilhado, mas ainda temos que entender que somos seres com muitas imperfeições e também caímos várias vezes. Qual é a importância digamos assim, dessa necessidade material ser sanada? O ser humano terá um pouco mais de tempo com as suas necessidades básicas sendo supridas, para assim pensar no lado espiritual, qual o momento em que enfrentamos. Façamos uma comparação, né, da vivência dos nossos antepassados, dos nossos familiares, de gerações passadas. O mundo sim vivia até uma expectativa de vida muito menor do que agora, e vivíamos sim com muito mais escassez. Então assim, nos delongamos agora para explicar realmente que a riqueza, ela está longe de ser algo ruim. Na verdade, ela também é um instrumento para que possamos nos desenvolver, tá? O que acontece realmente é um mau entendimento disso. E aqui eu cito a parábola, né, do jovem rico, para nós pensarmos sobre esse mau entendimento ou interpretação, a qual Jesus o interpelou, né? Ele foi questionado, ele chegou perto de Jesus e perguntou o que deveria ser feito, né, para ele dar um passo além e seguir Jesus. Veja, ele era um jovem bom de espírito, não tinha cometido faltas graves, era um moço de caminho reto, e ele detinha, né, várias posses. E aí Jesus
o sugeriu que largasse tudo para o seguir. Mas Jesus não estava aqui dizendo sobre que a riqueza seria algo ruim que impossibilitaria a sublimação dele. Na verdade, Jesus estava querendo sugerir a ele que agora, apesar de tudo, dele ter sido um bom servo, dele ter sido uma pessoa que frutificou, através da fortuna, a sua estadia, ele deveria agora trabalhar o desapego. Porque, na verdade, a riqueza, e aí eu acho que é a interpretação mais profunda desse capítulo, que a riqueza ela é um instrumento que não é do ser. Ela é um instrumento do mundo, ela é um instrumento de Jesus, ela é um instrumento do que nós precisamos aqui na Terra, e realmente sim, ela é passageira. Ninguém detém os bens materiais. Nós só temos a administração temporária desses bens. E foi aí onde o jovem não entendeu e caiu. Então veja, é uma reflexão que agora nos traz o quanto de tudo isso, desses pensamentos, ainda nós carregamos, Já partindo agora para uma reflexão um pouco mais profunda do capítulo, eu queria sugerir assim, porque essa passagem nos fala muito da riqueza material, dos bens, das moedas, mas paramos para refletir quais são as riquezas que todos nós temos, A riqueza da saúde do meu corpo físico, a riqueza do meu conhecimento emocional, espiritual, a riqueza do meu tempo livre, De repente você está numa situação na vida a qual você já cumpriu várias premissas do mundo material, já criou seus filhos, já completou a sua jornada de trabalho no mundo material, que todas essas funções são muito importantes, e você agora se encontra numa situação onde tem um pouco mais de tempo livre. Você detém novamente uma saúde perfeita do seu corpo, você detém conhecimentos espirituais, você detém uma alegria, uma paciência, uma tolerância, uma vivacidade. Tudo isso são riquezas que nós temos. E aí a pergunta que eu faço: nós estamos compartilhando essa riqueza? Nós estamos conseguindo fazer com que essa riqueza, essa riqueza que nós levamos e somos detentores, ser um instrumento de evolução ou ser um instrumento de bálsamo para o outro? Nós conseguimos, em primeiro lugar, perceber que somos seres sim ricos dessa abundância espiritual, dessa abundância que tudo que nos rodeia? É um pouco difícil, nós nos percebermos disso, mas devemos. E a outra reflexão também profunda que esse capítulo nos chama é que no final de nossa encarnação, no final de nossa missão, nós vamos ser novamente convidados ao desapego do nosso corpo, ao desapego da nossa condição social, ao desapego de tudo aquilo que nós achamos que nós construímos e que agora é nosso, mas que na verdade nós só administramos ou nós só interpretamos, uma vivência, uma existência, Porque na verdade a vida é única e nós tivemos aqui essa experiência. Nós seremos convidados a esse tipo de desapego das coisas materiais, nós seremos convidados ao desapego até da companhia de entes, de amigos queridos que nos foi muito caros durante uma encarnação longa. Isso não será difícil. Isso não será fácil, mas se começarmos a pensar, a refletir sobre todos esses aspectos, talvez na hora da aprovação e na hora da escolha será um pouco mais suave, Nós conseguiremos desapegar, nós conseguiremos passar dessa fase de encarnados e para desencarnados sem muitas, numa situação mais suave, Será uma transição mais tranquila, mais suave, mais coordenada e muito mais equilibrada, Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar sobre esse capítulo. Na obra Jesus no Lar, ditada pelo espírito Neio Lúcio a Francisco Cândido Xavier, é uma obra de muita luz, porque essa obra ela relata
vários evangelhos no lar que ocorreram na época de Jesus. Jesus, junto aos apóstolos, à noite, eles se reuniam para fazer o evangelho no lar, e Neio Lúcio nos relata as interpretações de Jesus, aquilo que Jesus falava durante essas reflexões. No capítulo 21 desse livro, tem uma mensagem, um relato, de um desses evangelhos intitulado O Rico Vigilante. Tiago estava conduzindo naquela noite o evangelho no lar. Terminado as colocações de Tiago, dos apóstolos e dos demais convidados que estavam lá, e eles estavam conversando sobre a questão da riqueza, os desafios de tudo isso, eles olharam para Jesus. Naquele debate que estava bastante interessante, Jesus sorriu e contou uma pequena história. Um homem que era muito temente a Deus e consagrado à retidão, ele deu muitos conselhos alusivos à prudência, e ele decidiu trabalhar com o máximo de afinco, de modo a ter muito dinheiro, de forma que ele pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, ele começou a se envolver com vários tipos de serviço, aflito por alcançar seus fins. Por 20 anos consecutivos, ele ajuntou moeda sobre moeda, formando um patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. Naqueles anos que ele ficou envolto em juntar todo aquele dinheiro, toda a vida dele se transformou. O lar, que antigamente era simples e alegre, ficou com uma feição sombria. A esposa se tornou escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos só ficavam cochichando entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. As amizades fiéis que ele tinha acabaram. Os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram ele de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que ele vivia obrigavam a ele a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Vários negociantes visitavam esse homem a cada instante e propunham as transações mais criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam, logicamente com a finalidade clara de conseguir alguma coisa, e tratavam ele com muito fingimento. Em razão de tantos distúrbios, ele era compelido, ele foi impulsionado a transformar a residência numa fortaleza, se vigiando contra tudo e todos. Sobrava tempo agora para registrar as moléstias do corpo, porque ele adquiriu muitas doenças, e raramente passava algum dia sem irritação do estômago ou sem dor de cabeça. Em poucas semanas de observação detalhada, ele concluiu que a fortuna que ele tinha trancafiada no cofre era motivo de muita desilusão e arrependimento sem tamanho. O fato é que, em determinada noite, quando ele não tolerava mais as preocupações obcecantes desse estado de riqueza, ele orou em lágrimas, suplicando inspiração do Senhor. Depois de comovente prece, um anjo lhe aparece na tela de um sonho e lhe diz compadecido: olha, meu irmão, toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. Porém, toda riqueza em repouso inútil, represada, é poço venenoso de águas estagnadas.
Por que exigistes um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animastes ao guardar ao redor de ti celeiros recheados de comida, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te levaram a amontoar centenas de peles na condição de roupa em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo, neste trânsito que você está para o sepulcro? Volta, meu filho, e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual e leva a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob um espanto enorme, aquele caçador de ouro despertou daquele sonho transformado. E daquele dia em diante ele passou a libertar todas as suas reservas de dinheiro para que todos os seus vizinhos, todos que estavam ao lado dele, tivessem bênçãos de serviço. Ele começou a criar emprego, começou a levar ânimo a todos e começou a ajudar com aquilo que tinha aqueles que nada tinham. Desde o primeiro sinal dessa renovação, a esposa começou a tratar ele com estranheza e ficou bastante revoltada. Os filhos passaram a odiá-lo e os seus próprios beneficiados que recebiam dele esse dinheiro diziam que aquele homem estava louco. Todavia, fortalecido e muito feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu mais uma vez e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Assim termina a reunião daquela noite. Aqui é importante nós refletirmos e nos conscientizarmos de que todas as vezes que eu uso da riqueza apenas em benefício próprio ou somente no benefício dos meus, é como essa água represada fica podre e, se consumida, vai me ocasionar significativas infecções. Todas as vezes que eu aprisiono a riqueza nesse movimento, nessa vibração de querer ter mais, mais e mais, eu estou envenenando a mim mesmo, estou envenenando o meu espírito. Há pessoas que ficam de tal forma apegadas a estes recursos materiais que elas passam a ficar controlando também os recursos dos outros. Só tem assunto para saber quanto que o outro tem, quanto que o outro não tem. Todas as vezes que eu entro nessa faixa de sintonia, eu estou promovendo uma espécie de um câncer espiritual. Eu estou evitando a circulação no meu próprio espírito. Chico Xavier, numa entrevista que ele deu à Rádio Tupi na década de 50, ele compara a riqueza ao sangue. Ele diz que da mesma forma que o sangue, que leva tudo dentro do organismo, essa circulação que mantém a vida, o dinheiro é o sangue do organismo social. Se eu represo o sangue, eu tenho um trombo e eu vou morrer. Se eu não morrer, eu vou ter consequências bastante difíceis, dores e muito sofrimento. Posso até ter a necrose de um membro, posso ter uma trombose. Da mesma forma, se eu represo o dinheiro e se eu só fico focado nesse movimento egoísta, eu vou estar envenenando
o meu espírito. E as dores são muito grandes. Todos nós temos uma riqueza, como nos foi colocado muito bem, todos temos uma riqueza. Nós temos uma bela voz, podemos cantar, tem pessoas que têm um humor agradável, têm um corpo forte para servir, têm grande inteligência, têm recursos materiais, têm habilidades específicas em diversos campos das profissões humanas, enfim. Todos nós somos ricos de alguma coisa. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer agora, esse movimento reflexivo profundo de autoconhecimento para que a gente não nos envenene. Que uso eu tenho feito da riqueza que tenho para beneficiar aqueles que me cercam? O uso da riqueza que eu tenho tem sido providencial? O que seria um uso providencial? Para que o uso da riqueza seja providencial, ela precisa promover o crescimento do espírito. Então é chegado o momento de agora nós fazermos esse movimento interior, esse movimento profundo de olhar para o nosso próprio ser espiritual que somos, para o ser espiritual que somos. Que fruto de crescimento espiritual eu tenho colhido com o uso da riqueza que tenho? Que fruto de crescimento espiritual as pessoas que me cercam têm podido colher da árvore da riqueza que eu tenho? O que é que eu tenho dado para o mundo que tem promovido esse crescimento espiritual? Que frutos são esses? Nós conseguimos sentar agora e citar quais são os frutos de crescimento espiritual que eu tenho espalhado pelo mundo ou que eu tenho colhido para mim mesmo? O que eu tenho evoluído espiritualmente com a riqueza que eu tenho? Eu tenho me tornado menos orgulhoso? Eu tenho me tornado menos egoísta? Eu tenho me tornado mais grato? Eu tenho promovido o bem àqueles que me cercam? Eu tenho me tornado uma pessoa menos crítica? As pessoas têm buscado estar do meu lado? Ou as pessoas têm buscado se afastar de mim? Elas têm tido essa vontade de sorver, de se nutrir dos frutos que eu dou, do amor e da renúncia que eu dou com a riqueza que tenho? É chegado o momento da gente realmente fazer esse questionamento bem significativo para o nosso espírito. Porque não adianta a gente ficar ajuntando recursos, porque invariavelmente nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, a única coisa que nós vamos levar como verdadeiro tesouro foi o bem que eu fiz. E nós só construímos o bem a partir do serviço incessante e desinteressado, sem esperar nada em troca. Será que nós estamos construindo esse tesouro com a riqueza que temos de servirmos incessantemente? E aqui, para a gente encerrar esse bate-papo, essa reflexão, nós precisamos citar uma das maiores riquezas do espírito, que é o tempo. O que eu tenho feito do meu tempo? E essa provocação ela é bastante oportuna em virtude desse período que nós estamos de pandemia, para muitos de nós. Porque até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma rotina bem definida, como eu precisava levantar, sair da minha casa, estar naquele horário no trabalho. De certa maneira, o mundo regulava o meu tempo e a minha vida.
Então, se eu não chegasse no trabalho naquele horário, eu poderia ser chamado a atenção, poderia até ser despedido. Existia uma série de compromissos, tinha o compromisso do centro, por conta disso eu tinha um horário definido de almoço, que eu precisava seguir aquele horário. Muitos de nós vivenciavam essa realidade, o horário de buscar na escola, de levar na natação o filho, enfim. Eram muitos compromissos que regulavam a minha rotina e o meu tempo. De repente, para uma grande parte de nós, esses elementos externos de regulação da minha vida se extinguiram. E nós estamos tendo a oportunidade de ver o quanto nós estamos sendo pródigos no uso dessa riqueza. A gente não sabe mais o que fazer. A gente tem se tornado indisciplinado com o nosso tempo. Não tem horário de almoço, não tem horário para tomar um café, não tem um horário definido para estudar. Quando nós estamos com essa autonomia plena de uso da riqueza do tempo, olha o que nós temos feito. Isso é um espelho para que a gente possa entender o quanto nós ainda somos administradores infiéis da riqueza que temos. O quanto nós ainda somos indisciplinados, o quanto ainda nós necessitamos de supervisão. Mas o plano de regeneração não tem mais essa supervisão, porque é um plano de autonomia, onde eu, consciente do que precisa ser feito, eu faço porque é necessário e não porque alguém determinou que eu fiz, que eu tenha que fazer. Então, se nós queremos realmente alcançar essa regeneração, essa pandemia é mais uma oportunidade, é mais um teste para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo e perceber que nós precisamos desenvolver em muito ainda disciplina. E para que a gente possa realmente perceber que estou entendendo, eu ainda não sei lidar com abundância. Estou agora com abundância de tempo. Quantos de nós deixou de assumir qualquer compromisso religioso, já que não tem mais aquele compromisso definido de ir para uma casa, para um templo? Em casa eu não crio mais esse tempo. Apesar da grande gama de oportunidades que o YouTube, o Facebook tem nos dado de assistir palestras, de refletir, enfim. É só um pequeno ponto para a gente poder olhar. Todas as vezes que nós temos essa abundância, a gente acaba se perdendo. Nós ainda temos dificuldade de lidar com a abundância. É fundamental que nós, diante dessa constatação, que a gente agora pare, faça essa viagem interior e aproveite esse período de transição, aproveite essa pandemia para que nós possamos construir virtudes novas. Não há como servir no bem sem disciplina. Disciplina dos nossos desejos, disciplina do nosso tempo, disciplina de tudo. Não há como crescer espiritualmente se eu não entregar da riqueza que eu tenho em benefício do meu crescimento espiritual e em benefício do crescimento espiritual de todos que nos cercam. Esse é o verdadeiro uso providencial da riqueza. Quando eu emprego do meu tempo, da minha habilidade, do meu dinheiro, seja de qual riqueza for, para o meu crescimento espiritual, na prática do bem, do amor, me tornando mais caridoso, melhor, menos crítico, menos egoísta, menos julgador, menos orgulhoso. E quando, promovendo essa autotransformação, eu espalho frutos de amor para todos aqueles que me cercam, tornando a vida deles melhor, mais leve, mais amorosa, de maneira que eles também cresçam em amor. Amado Mestre Jesus,
Agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade no dia de hoje, de podermos refletir sobre os Teus ensinamentos de amor. Mestre querido, auxilia-nos a ter a força e a disciplina necessários para que consigamos gerenciar os nossos próprios sentimentos, emoções, para que usemos das nossas riquezas para levar amor, crescimento espiritual e paz para mim e para todos que nos cercam. Que possamos levar, Mestre querido, pontos de luz para todos que nos rodeiam. Mestre Jesus, rogamos encarecidamente o Teu auxílio, para que de uma vez por todas conseguimos vencer esses nossos movimentos de egoísmo, de pensarmos somente em nós e nos nossos. Que consigamos transcender esse apego das nossas necessidades individuais e o interesse coletivo passe a ser a força que movimente os meus atos. Rogamos o Teu amparo para que sejamos aqueles espíritos que, diante da prova da riqueza, possamos terminar essa encarnação, olhar para os nossos corações e dizer: eu fui mais forte, eu venci a mim mesmo e eu pude fazer o uso providencial da riqueza que o Senhor me deu, Mestre Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, eu venci. Que assim seja.